E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o Diogo, sou policial civil. Venho aqui trazer para vocês uma pesquisa de diferença salarial, trouxe salário bruto para vocês, de delegado, perito e oficial investigador. Eu sei que no canal do Guilherme Voltz, às vezes ele traz algumas pesquisas para vocês, ele já mostrou isso, tanto bruto quanto líquido. Aqui eu trouxe do Brasil inteiro, eu resolvi trazer uma coisa diferente, eu resolvi trazer a diferença dos salários, por quê? Assim como no último vídeo do professor, o brabo da redação, Ari Krenes, ele trouxe para a gente que o oficial investigador estão com as provas muito difíceis, nível NASA, só que essa realidade da prova e da dificuldade não acompanha. E visto que antigamente os delegados eles tinham todo o conhecimento do direito e agora o conhecimento também para os oficiais investigadores, assim como o direito, a informática está muito pesada, nível de TI. Para os peritos também é tão difícil quanto, porque além de ser normalmente ser específico, o curso para perito também é específico. Então eu trouxe aqui para vocês a diferença de salário e dizer se acompanha ou não essa especificidade para perito e a diferença gritante dos salários de delegado e oficiais investigadores. Pode ter alguém aí que vai dizer que, então faz para delegado, então faz direito, já que você está reclamando do salário. A intenção não é essa, galera. É mostrar aqui que um oficial investigador ele pode ter uma capacidade tão boa quanto de um delegado, apesar do curso não ser específico, e o motivo de por que as pessoas podem estar migrando, né, de algum oficial investigador, que é que eu estou incluindo investigador e escrivão, eles estão migrando para outras áreas, como áreas tributárias, áreas fiscais, por quê? Porque as provas estão, em sua maioria, estão com muita dificuldade e o salário realmente não acompanha. Então, aqui eu trouxe para vocês aqui, organizei aqui uma ordem alfabética dos delegados para aqui, dos peritos e oficiais investigadores, para mostrar uma coisa. Delegado, todo mundo sabe que a pessoa tem que ter formação em direito. Só que para perito também tem que ter uma formação específica na maioria dos estados. Então eu trouxe aqui quais estados admitem formação específica e quais não admitem, e vou explicar para vocês essa diferença também. Os que não são peritos específicos, ou seja, é qualquer área de formação no último edital, os únicos que não pedem parte específica são do Acre e da Bahia. Os que são parcialmente são Goiás, Minas Gerais, aqui a Paraíba, aqui Rio Grande do Norte e, por fim, São Paulo. O que é parcialmente específico? Eu trouxe aqui, por exemplo, aqui, quando eu trago aqui, vou supor aqui Minas Gerais aqui, eu trouxe sem o asterisco. Então, no caso de Minas Gerais, quando não tem essa particularidade, o que é? Eles pedem um curso, vários cursos específicos e fica num bloco inteiro. Então, qualquer pessoa daqueles cursos, por exemplo, vou supor aqui, ó, engenharias, química, física, ambiental, então são cursos específicos sem pedir uma formação geral. Esses asteriscos aqui, por exemplo, eu tenho Rio Grande do Norte, eu tenho a Paraíba, eu tenho Goiás, que é o seguinte, eles podem ter um curso amplo, específico, eles têm um específico, só que, porém, eles contemplam também essa área geral que eu estou falando para vocês. Em Minas Gerais, por exemplo, que eu conheço bastante, inclusive eu mandei uma impugnação do edital de 2021 e não aceitaram, eles eram esse parcialmente específico. Então, eles aceitavam essa, essas graduações gerais, eram na época eram 6 áreas, agora eles limitam, né? Então é um bloco inteiro com formações específicas, mas ainda assim eles não subdividem os cursos de perito. Por exemplo, vou supor, uma área como na Polícia Federal, uma área só em perito químico, uma área em perito informática, uma área para engenheiro ambiental, uma área para engenheiro civil, entendeu? Então a questão é essa. Qual que é a intenção de fazer isso? A questão é que quando você é um perito específico, significaria, né, que você tem uma especificidade, ou seja, um domínio em determinada área. Então, em teoria, não justificaria uma diferença tão gritante entre um delegado e um perito criminal. E aqui eu trouxe a diferença inicial, a diferença entre os peritos
e os delegados de determinado estado. Aqui é a diferença de salário mesmo. Aqui eu deixei o oficial investigador só para explicar, só para deixar de lado aqui, mas para frente eu vou explicar certinho para vocês. Então, as maiores diferenças de salário entre perito e delegado começam no estado do Mato Grosso do Sul, onde o delegado vai ganhar R$ 24.000 e o perito criminal, como vocês podem ver aqui, ele vai ganhar R$ 7.000. Sim, é uma diferença absurda. Qual que é essa diferença? R$ 16.000. O perito em Mato Grosso do Sul é um perito específico. Vocês podem ver aqui que ele não está marcado. Então, ele é um perito específico. Então, qual que é o sentido de você colocar um salário tão grande para um delegado e colocar um salário tão baixo para um perito criminal, sendo que ele é de uma área específica? Por exemplo, ele é da área de TI. Eu não vejo muito sentido nisso, assim como no Mato Grosso. Olha que salário atraente de delegado. Ele tem formação em direito, mas aqui, o perito criminal, ele tem a formação específica também. Ele ganha um salário até razoavelmente bem, que é em torno de R$ 15.000. Só que, por exemplo, a diferença de perito para um delegado, o valor chega a R$ 16.000. A razão do primeiro perito, que é esse Mato Grosso do Sul aqui, a razão entre perito e delegado chega a 3,26. Aí aqui eu organizei as maiores razões também. A primeira, Mato Grosso do Sul. Aqui vem o Pará, Rio Grande do Norte, Alagoas, Ceará. Como eu falei para vocês, essa questão salarial ela é muito discrepante, visto que um perito criminal ele tem uma formação específica também, assim como o delegado de polícia. Agora, vamos ver a diferença salarial de um oficial investigador. Lembro que aqui alguns, eu coloquei o escrivão juntamente com o investigador, onde não tem a carreira unificada ainda. Então, chamei todo mundo de oficial investigador quando as pessoas têm o mesmo salário. A maior diferença também é no estado do Mato Grosso, onde o delegado vai ganhar R$ 30.000 e o oficial investigador R$ 7.000, com uma diferença absurda de 23.900, quase R$ 24.000. E a razão desse salário é de 4,41. É uma diferença de quase 4,5 vezes. É uma diferença muito gritante. Para Santa Catarina também, a diferença é muito absurda. Vou mostrar aqui as razões também, as maiores razões. Fica com o estado de Alagoas, porque o delegado não tem um salário tão grande assim, né? Mas ainda assim é um salário atrativo de R$ 24.000. Só que o oficial investigador vai ganhar R$ 5.300. Então, a razão desses salários chega a 4,52, 4,5. Roraima com uma diferença absurda também, Rondônia, Mato Grosso. Então, não faz sentido essas provas com um nível absurdo de cobrança, por exemplo, para um oficial investigador, que seria um investigador ou um escrivão, e um salário desse valor, 5.300, R$ 5.000, R$ 5.000, R$ 7.000. Se eles querem cobrar uma prova com um nível tão difícil, então que melhore essa questão salarial, entendeu? Eu sei que no canal do Volts teve uma discussão atualmente se deveria existir o cargo de delegado ou se deveria existir uma unificação dos cargos. Isso não vai existir porque a força dos delegados são muito grande no Brasil ainda. Isso vai demorar por cerca de 30, talvez 50 anos para mudar essa questão da estrutura das polícias civis, até porque se não mudar a estrutura da Polícia Federal, que normalmente é a base para as polícias civis, não vai mudar dos outros estados, então isso não vai mudar por enquanto. Mas visto que o oficial investigador, ele tem um conhecimento tão bom quanto de delegado. Óbvio que não é um conhecimento tão aprimorado, porque o delegado tem uma formação específica, sendo que o oficial investigador é qualquer formação superior, só que o nível de conhecimento da prova, principalmente em direito, é muito grande. Então, ele tem uma certa formação em direito,
Mas eu quero me ater aqui a essas razões salariais que elas não são proporcionais às provas que tem hoje em dia. As provas que tem hoje em dia, como bem citou o professor Eric Crenes, são as provas absurdas. Para o cursinho é bom, mas e para o concurseiro? Para o concurseiro que está fazendo, por exemplo, para a área de oficial investigador, ele vai querer migrar para uma área fiscal ou uma área tributária, como eu já falei anteriormente. Por quê? Porque não é vantajoso você ganhar um salário desse, estudar, se matar de estudar e ganhar um salário desses, e às vezes o seu chefe, que tem uma formação específica em direito, ganhar 4, quase 5 vezes mais do que você, e vocês estudam tanto quanto uma outra pessoa, entendeu? Isso é muito desproporcional. Isso que eles estão fazendo com a Polícia Civil é sucateando os policiais de base, que às vezes eles trabalham tanto quanto a pessoa, a figura do delegado, trabalham tanto quanto, às vezes eles coordenam uma investigação inteira e o crédito vai todo para o delegado de polícia civil, que é o chefe e o gestor da unidade da delegacia. Então, eu não acho justo, aqui sou eu, tá? Falando, é minha opinião, mas às vezes você pode discordar aí no vídeo, que a razão de salário é muito alta, demandam conhecimentos bem similar, mas o salário não acompanha. Então é preciso verificar tanto as provas, se você quer manter um salário desse, você tem que verificar o nível dessas provas, porque a pessoa vai ficar lá 2, 3, talvez 5 anos estudando para outro concurso, e aí vai sair. E aí os bons vão sair, quem não tem uma capacidade tão boa, quem está acomodado, vai ficar na função, e você perde as pessoas boas da base da polícia, que são a base da investigação, que no caso seria o oficial investigador, pode ser o escrivão investigador, que trabalha com a investigação propriamente dita, o delegado é mais uma parte administrativa, e aí você perde bons profissionais para as outras áreas que talvez o estudo não seja tão demorado, tão complicado, mas que o salário é muito mais atrativo, você tem muitos mais benefícios. E aí me fala o que você acha aí nos comentários, e é isso. Obrigado.